Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de trazermos o comentário a mais uma das nossas enquetes dominicais do nosso Instagram, Leonardo Mota M _. Esse vídeo está disponível também no nosso canal do YouTube, Leonardo Mota. Inclusive, você vai lá, se inscreve no YouTube e sempre que tiver um vídeo novo, você será notificado. Tá? Temos mais de 300 enquetes respondidas, que significam o quê? 300 vídeos comentando algum caso concreto, algum caso específico, de forma prática, objetiva, com base na legislação e na jurisprudência sobre licitações e contratos, tá bom? Vai lá, de repente você tem algum caso, alguma dúvida que você queira tirar, como vários colegas que seguem a gente no Instagram e que nos seguem também no YouTube, que lá vem lá e tirar dúvida sobre aquele caso, sobre uma situação que de repente passou, tá bom? Vamos à enquete da semana. A enquete dessa semana veio tratar de uma questão muito importante, que é a regulamentação, dos procedimentos da Lei 14.133. Temos visto bastante as regulamentações já durante esse período de vigência da lei, muitas regulamentações federais. E o que é que nós temos visto muito? Município, estado fazendo o copiar e colar das normas federais. E muitas vezes algumas coisas não são aplicáveis. Algumas vezes, algumas regras da esfera federal você não consegue implementar no seu município, na sua Câmara Municipal, no seu órgão estadual. Por isso que a lei, para algumas situações, para alguns procedimentos, a lei diz regulamente. E nós temos visto, vez por outra, chegar algum caso para nós que aquele órgão, de repente, regulamentou, ou muitas vezes nem regulamentou, mas já trouxe para edital, mesmo as regras de legislação anterior, ou da Lei 8.666, ou da Lei 10.520 do pregão. E aí nós dizemos, olha, você primeiro tem que regulamentar algumas situações. E muito cuidado na regulamentação, muito cuidado com a elaboração desses editais, que você queira trazer a norma antiga para dentro do seu regulamento novo. E um caso é exatamente as regras da fase recursal. Olha a nossa enquete. Determinado órgão municipal regulamentou as licitações com critério de julgamento menor preço ou maior desconto, com algumas regras diferentes da IN 73 de 2022. Pois bem, meus amigos, Instrução Normativa SEGES, Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, número 73 de 2022, utilizado para o pregão, porque o pregão utiliza o critério de julgamento menor preço maior desconto, podendo utilizar também para a concorrência, para o diálogo competitivo. Tá? Vejam só, é uma norma federal. E onde nós observamos isso aí? Na própria norma. A lei diz que dispõe para licitação pelo critério de julgamento menor preço maior desconto. Essa instrução normativa dispõe para licitações no âmbito da administração federal, direta, autárquica e fundacional. Há alguma regra nessa instrução normativa que informe que quando o órgão municipal ou estadual utilizar recursos de transferências voluntárias da União, você deverá seguir essa regra, tá? Mas vejam só. E aí, vamos voltar à nossa enquete. Então, sabendo que essa norma é federal, o município, então, nessa situação, decidiu regulamentar de forma diversa. Uma das regras quanto à intenção de recursos e a fase recursal, o regulamento do órgão, quer dizer, o regulamento do município, copiou as regras da Lei 10.520, a antiga Lei do Pregão. Tá? E aí a nossa enquete pergunta, é possível o referido regulamento, considerando que o órgão é municipal e não obrigado a utilizar a norma federal? Quer dizer, eu posso regulamentar, por exemplo, o pregão com base na Lei 10.520, copiar e colar. Inclusive, aí a nossa enquete, muito importante lembrar, a nossa enquete veio discutir principalmente a fase recursal. Eu posso ter no meu regulamento, no meu edital da nova lei, a fase recursal da Lei 10.520? Pois bem, vamos relembrar como é a fase, boa parte da regra da fase recursal, de intenção de recurso, pelo menos da Instrução Normativa 73. Olha só, artigo 40. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública,
não inferior a 10 minutos, de forma imediata ou após término do julgamento, após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto da licitação do licitante declarado vencedor. Vejam, as regras da Instrução Normativa 73 trazem as regras da Lei 14.133, aquela regra da intenção de recurso, que nós tínhamos também na Lei 10.520. Mas vamos ver o que a lei traz. A lei traz lá no artigo 165 que do ato de administração decorrentes da lei cabem o quê? Recurso, né? No prazo de 3 dias úteis, contada a intimação do ato. E aí temos algumas hipóteses, né? Onde você poderá interpor recurso, especificamente quanto à licitação, a linha B do inciso 1º, julgamento das propostas, a linha C do inciso 1º do ato de habilitação ou inabilitação. E aí nós temos as regras para a intenção de recurso inicialmente, no parágrafo 1º, quanto ao recurso apresentado em virtude das alíneas B e C, quer dizer, quanto ao julgamento da proposta e do ato de habilitação ou inabilitação, será observado o seguinte, inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 165. A intenção de recurso deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões de recurso previsto no inciso 1º será iniciado na data de intimação ou de lavatura da ata, enfim. E aí segue o texto. Mas vejam, meus amigos, voltando aqui. Vejam que a lei e a Instrução Normativa 73, elas trazem a regra para a intenção de recurso de forma imediata, tá? Após o julgamento das propostas, da proposta e após o ato de habilitação e inabilitação. A Instrução Normativa 73, ela criou uma regra própria, tá? Ela criou uma regra própria, informando que de forma imediata do ato do julgamento da proposta, no caso, a IN 73, ela traz esse texto, mas o compras.gov funciona após a fase de julgamento da proposta. Então, a intenção de recurso no compras não é após o julgamento da proposta, quando você desclassifica, por exemplo. É apenas quando você tem alguma proposta aceita. E aí você tem lá o prazo no mínimo de 10 minutos para intencionar. E do ato, no caso de habilitação e inabilitação, isso é o que a lei traz, isso é o que o texto da IN traz, mas no sistema não ocorre dessa forma. Ocorre apenas do ato de habilitação. Quando você clica habilitando, o sistema abre para quem tiver interesse em intencionar recurso da fase de habilitação. Então, vejam, de forma imediata, tá? Mas dos dois atos. É o que a lei fala de uma forma geral e a IN entendeu que são dois momentos. Você pode ter um regulamento onde você não tem dois momentos de intencionar o recurso, semelhante à Lei 10.520? Eu, particularmente, entendo que sim. Eu entendo que você pode sim ter um regulamento, tá? Por exemplo, regrando que, com relação aos incisos 1º e 2º, habilitação e julgamento, trazendo a própria lei, B e C, a intenção de recurso deverá ser manifestada após, de forma imediata, após a fase da habilitação. Entendo que é possível. Após declarado vencedor, entendo que é possível. Tá? E aí, olha só, vamos voltar à nossa enquete. Vimos que 53% dos colegas entenderam que sim, eu poderia trazer essa mesma regra da Lei 10.520 para o meu regulamento. E 47% entende que não. E nós está marcado em vermelho porque nós entendemos que não é possível. É exatamente a Lei 10.520, o texto da Lei 10.520. Por que motivo? Olha só, vamos olhar o que a Lei 10.520 traz. No artigo 4º, trazia, né? Porque ela já está revogada. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e temos o rito da fase externa. No inciso 18 do artigo 4º da Lei 10.520, traz lá, ó, declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer. E no inciso 20, temos lá a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recorrer. Qual a importância disso?
a importância é entender o seguinte: a Lei 10.520, no momento da intenção de recurso, que era após declarado vencedor, e para mim, particularmente, é o momento mais lógico você está em intenção de recurso, com todo o respeito à norma federal IN 73, mas entendo bem sem lógica você ter dois momentos de intencionar. A ideia era, entendo que seria no final mesmo, tá? E aí você vai apresentar as razões de recurso da fase de habilitação ou da etapa de julgamento. Mas veja por que que nós entendemos que você não pode copiar no seu regulamento as regras da Lei 10.520. Porque a Lei 10.520, meus amigos, exige a motivação. Se nós formos no texto da lei, a lei fala, ó, imediata e motivada. E a lei diz mais: a falta de manifestação imediata e motivada do licitante, você decai o direito de recorrer. Vejamos que na Lei 14.173 não existe a motivação. É apenas a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente. O que é isso? Quer dizer, a Lei 10.520, independente do seu regulamento, ela exige apenas um clique lá no sistema. Tá? Clicou no sistema, tem a intenção de recorrer. É tanto que você não tem mais na Lei 14.133, tá? Estou falando da Lei 14.133. Você não tem mais na Lei 14.133, a partir do momento que a lei apenas exige um clique, uma intenção, a lei não tem mais o chamado juízo de admissibilidade que nós tínhamos lá na legislação federal, principalmente lá no sistema compras.gov, juízo de admissibilidade, que era o quê? Era o pregoeiro observar o pressuposto da motivação da intenção de recurso, o pregoeiro observar e analisar, aceito ou não aceito essa motivação, concedo ou não concedo o prazo recursal. Vejam que a Lei 14.133 não traz mais esse direito do agente de contratação ou da comissão de contratação, se for o caso, conceder ou não o direito de recorrer. Agora é direito, tá? Então a Lei 14.133 ela apenas é um clique no sistema, tá? E se for presencial, apenas levantou a mão, senhor pregoeiro, tem o interesse em recorrer. Agora o pregoeiro não cabe mais. Por que motivo? E nesse sentido, então, as regras da Lei 10.520, com relação à fase recursal, entendo, com relação à intenção de recurso, pelo menos eu entendo que não é possível. Como a nossa enquete veio discutir especificamente a questão da intenção de recurso, nesse ponto, então, entendemos que não é possível o regulamento de um município ou do estado não trazer as regras da intenção de recurso da Lei 10.520. Por que motivo, Léo? Porque a Lei 10.520 exige a motivação e a Lei 14.103 não traz exigência de motivação. Logo, você não pode criar um regulamento que exija motivação se a lei não traz a exigência de motivação. Tá bom? Você não pode exigir a mais do que a lei. Tá bom, meus amigos? Então, muito importante, cuidado quando vocês regulamentarem. Outra coisa que é muito importante, cuidado com o mercado, cuidado com as muitas regulamentações variadas, porque aquele mercado que vai vender para você, se ele tem normas especificamente padronizadas, é mais fácil ele se especializar naquelas normas e vir participar do certame. Quando você tem normas muito diferentes, ele terá que se especializar em várias normas e de repente aquele bom fornecedor ele pode se sentir prejudicado em ter que estudar a sua norma, talvez muito complexa, muito diferente, e desistir de vir para a sua licitação, tá? Vir para uma licitação que de repente usa normas mais padronizadas, tá bom? Então, olha só, pessoal, entendemos então que não, concordando 47% dos colegas, não é possível trazer as regras da intenção de recurso da Lei 10.520, tá? Respeitando, obviamente, as opiniões contrárias. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Lembrando que estamos ainda com vagas para inscrição da 9ª turma do curso Formação de Agente de Contratação e Equipe de Planejamento, que ocorrerá dia 17, 18 e 19 de fevereiro no Atlântico Praia Hotel, em João Pessoa, na Paraíba, juntamente com o professor Abimael Torcati. São 24 horas aula, onde capacitaremos você a trabalhar com eficiência e segurança na fase de planejamento, na fase de seleção do fornecedor, na contratação direta e nos procedimentos auxiliares. Tá bom? Então, uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.